Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês. E olha só, nós estamos com um desenho aqui que tem algumas particularidades que precisam ser muito bem analisadas antes de iniciar a parte do fatiamento. Vamos dar uma olhada? Quais são essas características? Vamos lá. Olha só, pessoal, essa pecinha aqui que nós temos tem algumas características interessantes. Repare que ela é oca, então nós já temos ali uma parte oca dentro dela e já foi programado para ela ser desta forma. Vamos ver qual seria a melhor posição que a gente poderia fazer essa peça. De início, a gente pensaria em alguma coisa desse tipo. Bom, se eu imprimir ela desta forma, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui esta parte da frente do olho que vai estar bastante vai ficar bastante debilitada em função dos suportes, porque aqui está quase que na horizontal. Então, nessa parte, muito provavelmente vai precisar de suporte. Na parte do nariz, muito provavelmente vai precisar de suporte também. Vamos dar uma olhadinha como que está essa parte de suporte. Ó. Na parte de suporte, nós já estamos em ângulo de 60 graus. Isso quer dizer que o que está marcado aqui em vermelho já está numa posição aí bastante complicada de se imprimir. Bem, aqui o que a gente poderia fazer? A gente poderia dar uma inclinada um pouquinho a mais na parte de baixo aqui, justamente para o suporte ficar na parte de baixo e tentar eliminar ao máximo o suporte nessas partes aqui, ó. E vamos dar uma olhadinha como que isso vai ficar. Olha só, vamos pegar aqui e colocar uma altura de camada de 0,2. Então, 2/10 de altura de camada. Vamos colocar para gerar o suporte, ângulo de 60 graus. E vamos ver o que vai sair aqui de suporte. Repare, suporte vai ser normal, então ele vai vir com suporte em toda essa parte aqui também. Muito bem, está dando 3 horas aí de impressão. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Ó, ele está vindo com suporte na parte de baixo dele todinho, onde ele julga ser interessante colocar o suporte. Está vindo na parte do queixo, está vindo no nariz, um pouquinho de suporte no nariz. Como a pecinha é pequena, ele não consegue fazer muito suporte nessa parte de cima, ficando alguns defeitinhos. Vamos dar uma olhadinha na parte de dentro da nossa peça. Olha só o que está acontecendo aqui. Como a nossa peça ela é oca, ele vai fazendo suporte por dentro dela até o final. Isso aqui a gente tem que avaliar muito bem se é necessário ou não. Repare que essas camadas, duas camadas externas e internas aqui, a gente tem que começar a pensar muito bem nessa característica, porque nós vamos gastar bastante material e muito provavelmente de forma não necessária. Vamos entrar aqui na parte de correção de malha e vamos mandar remover os furos. Olha só, removendo os furos por completo, a gente já começa a perceber que houve uma diminuição considerável aí no tempo de impressão. Por quê? Porque agora a gente tem apenas 2 camadas de perímetro e antes a gente tinha 4 camadas de perímetro. Aí você pode olhar e falar, mas Daniel, agora está preenchido ele por inteiro. Realmente, ele está preenchido por inteiro, mas não tem mais aquele número de camadas de perímetro, que também gasta um bom tempo na hora da impressão. Bom, agora vem a questão, mas Daniel, e aí? O furo dela tampou. Se eu precisar daquele furo por algum objetivo, como é que eu vou fazer? Bom, esse já é uma outra questão. Aqui o que eu queria mostrar para vocês é que esta parte do nosso desenho, vamos avaliar se a gente consegue fazer a impressão dela sem precisar de suporte. Olha só, do jeito que ele vem vindo a parte do olho, sem problema, ele consegue fazer a parte do olho do fechamento, depois ele vem aqui, tudo linha sobre linha, sem muito problema. Você percebe que as partes verdes, elas vão começar a fazer como se fosse pontes. Então, aqui eu vou conseguir fazer sem suporte, numa boa do jeito que está. Muito bem, aqui então fechou. Essa parte seria um dos detalhes bastante importantes. Nessa pecinha, por ela ser uma pecinha pequena, muito provavelmente uma camada de 2/10 não seja interessante. A gente vai jogar camada de 0,16.
Nessa parte, quando a gente joga camada de 0,16, a gente vai acabar aumentando um pouquinho o tempo de impressão. Olha só, agora aqui nós tivemos, foi para 5 horas de impressão e aqui a gente já tem que tomar um cuidado muito grande. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui é louco para a gente achar que o problema é na nossa máquina ou alguma coisa do tipo, mas olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Por aqui você já consegue enxergar que está acontecendo algum erro na impressão. A gente olha e fala assim, pô Daniel, as minhas peças estão saindo ruins. Por aqui você já percebe, ó, que vai haver alguma característica, algumas linhas diferentes. Por quê? Quando a gente utiliza uma altura de camada de 0,16, ele vem como padrão um item aqui muito sério, que são as camadas adaptivas. Olha só, lá no modo experimental, as camadas adaptivas vêm selecionadas por padrão de fábrica, fazendo com que as camadas mudem de altura conforme o nível de detalhamento começa a diminuir. Então, se você não desligar ou usar camadas adaptivas, você vai ter problema. Olha só agora como que ficou. Aqui mesmo você já olha a textura, ela está muito mais homogênea. Numa dessa você consegue fazer a parte de impressão da sua peça sem aqueles erros na parte ali daquela característica mais grosseira da sua peça. Então fica ligado porque isso aqui é um dos erros muito comuns que quem está começando acaba tomando prejuízo. Um outro item também muito legal para começar a avaliar é o seguinte. Nós já percebemos que a parte do nariz e a parte dos olhos não há necessidade de fazer suporte. Então o que nós vamos fazer? Eu vou selecionar, vou vir aqui em bloqueador de suporte e nós vamos colocar um bloqueador de suporte bem na parte de cima dele aqui, ó, de forma que não faça nenhum tipo de suporte nessa parte aqui, ó. Dessa forma, o rosto dele não vai ficar prejudicado com suportes. Olha só que bacana. Nesse caso aqui, ó, nós temos aí toda a parte da costura da peça na parte de trás. Isso é muito interessante, ó. A costura está ficando na parte de trás. Nós temos aqui os suportes todo na parte de baixo, ó. Somente suportes na parte de baixo. Esse suporte a gente pode melhorar um pouquinho ele. Esse suporte está muito denso. Repara que tem uma quantidade muito grande de suporte. A gente pode vir aqui, ó, na parte de suporte e diminuir paredes de suporte, colocar 0. E densidade de suporte colocar de 20%. Muito bem, ele já melhora bastante a parte de suporte. Eu gosto dessa tela que está formando em azul. Ela está com 33%. Eu gosto de colocar aqui 60% nessa parte. Olha só que bacana, ele fica bem denso, formando uma camada bem legal para poder dar de apoio. Só que aqui a gente tem que voltar de novo e retirar, colocar ali, olha lá, a parte dos furos, porque ele criou a parte dos furos aqui para a gente novamente. Remover todos os furos. Muito bem. Dessa forma aqui, ó, a gente conseguiu reduzir para 3 horas. A qualidade está fantástica e ainda a gente pode fazer outras coisas. Ó. O número de preenchimento ainda está muito alto. No método DL3D, o que a gente faz? A gente só trabalha com 0% de preenchimento. Nesse caso, ó lá, a sua peça vai sair 100% OK. Nesse caso aqui, a gente pode imprimir que não vai ter problema algum. Caso você queira ter uma resistência maior da sua peça, o que a gente pode fazer? A gente vem na parte de paredes e ao invés de colocar 3 paredes, você pode colocar, por exemplo, 4 paredes na sua peça. Assim ela vai ficar mais resistente. Olha só, agora nós temos 4 paredes, ó, e nós temos aí uma resistência dessa peça bem maior. E o mais interessante de tudo isso, o tempo está no mesmo tempo daquela outra peça que a gente ia fazer. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Um grande abraço. Até a próxima!